Olá, querido estudante da Bíblia. Eu sou Gilvan Júnior e mais uma vez estamos juntos nesta jornada. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a respeito dos assuntos introdutórios da Bíblia. E olha que caminhada nós já chegamos, olha em qual estágio dessa caminhada nós já podemos chegar. Estamos agora na unidade 3, falando um pouco mais desse assunto que é muito e muito importante. Nesse capítulo, nessa unidade, nós vamos abordar alguns aspectos em referência aos livros apócrifos. Não diferente das outras unidades, essa unidade ela está dividida em 5 capítulos que você pode consultar agora na tela do seu smartphone ou do seu notebook. E são esses os capítulos que serão como objetos de estudo e servirão de objeto de estudo, como objeto de estudo nessa matéria. No capítulo 1, nós vamos tratar dos apócrifos, que são frutos da obscuridade. Capítulo 2, vamos falar um pouco mais sobre apócrifos do Antigo Testamento. No capítulo 3, nós vamos falar sobre os apócrifos do Novo Testamento. No capítulo 4, nós vamos falar sobre a igreja e os apócrifos. E no capítulo 5, nós vamos falar sobre livros desaparecidos e outros apócrifos. Então, como você viu, essa unidade ela está bem recheada. Eu conto com a sua atenção, peço que você faça as suas anotações, acompanhe o conteúdo que foi para você disponibilizado e vamos lá, juntos nessa jornada. Então, partindo desse primeiro capítulo, apócrifos e frutos da obscuridade, eu queria trazer à baila, eu queria trazer a sua atenção de forma primordial para o que significa a palavra apócrifo. O que quer dizer, a que se refere quando nós denominamos algo, ou nesse caso um livro bíblico, um livro histórico de apócrifo, o que isso quer dizer? O termo apócrifo ele é de origem grega, que significa oculto ou coisas escondidas. Originalmente referia-se a escritos que não eram lidos em público. Posteriormente, esse termo ele foi utilizado por Jerônimo, um dos grandes teólogos cristãos que viveu entre 342 a 420 depois de Cristo. E passou a ser utilizado para se referir aos livros não canônicos, ou seja, aqueles que não fazem ou não faziam parte do cânon sagrado. Então, o termo apócrifo, ele traz a referência aos livros que não passaram pelo cânon sagrado, os livros que não eram conhecidos como divinamente inspirados. Estes livros receberam o termo de apócrifos. Até aí tudo bem? Nós vamos falar sobre alguns fatos relevantes acerca desses livros apócrifos. Vamos explorar um pouquinho sobre o seu surgimento e qual a sua importância histórica. Partindo desse pressuposto do seu surgimento, não se pode determinar com precisão a data do surgimento dos livros apócrifos. Sabe-se, no entanto, que ao cessar a voz profética após os últimos profetas pós-exílio, aí nós temos Ageu, Zacarias, Malaquias, um ambiente propício às vozes e textos não inspirados por Deus teria surgido desde então. Então, no período intertestamentário, aquele período considerado o período interbíblico, se você pega a sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, entre Velho e Novo Testamento, vai se notar uma página em branco. E essa página, ela tipifica o que aconteceu nesses 400 anos de silêncio de Deus. Só que muita coisa aconteceu nesse período. Surgiram alguns homens, surgiram algumas histórias, e acredita-se que os apócrifos ocorreram nesse período
interbíblico, nesse período de silêncio profético, o silêncio em que não ouviu-se a voz de nenhum profeta, até porque estava sendo preparada a chegada daquele que seria o Messias, o cumprimento das profecias. Então, muita coisa aconteceu e acredita-se que o surgimento dos apócrifos ocorreu nesse período. Sobre a importância histórica, mesmo não reconhecendo a sua inspiração divina, é inegável a contribuição histórica dos textos apócrifos, uma vez que auxiliam na compreensão do próprio texto sagrado. Como definição, precisa de datas, além de trazer um melhor entendimento do ambiente histórico e cultural dominante da época. Então, os livros históricos, eles têm, de certa forma, a sua relevância, a sua historicidade, porque eles nos auxiliam na compreensão de alguns fatos ocorridos à época. Não é que nós vamos, de certa forma, deixar de lado a observância a estes livros. Eles não passaram pelo cânon bíblico, isso é um fato. Mas esses livros da parte histórica, eles são muito ricos, são riquíssimos em conteúdos históricos e em historicidade. Por isso, nós não podemos deixar passar de lado a sua relevância, a sua importância para a compreensão ou a interpretação dos textos sagrados. Eu queria abordar também agora, nesse momento, sobre os apócrifos e o cânon sagrado, porque houve recusa e rejeição, como também houve, em contrapartida, defesas e considerações. A começar pela recusa e pela rejeição. É importante ressaltar que os livros que compõem o texto sagrado não receberam o selo de confiabilidade canônica por terem um valor literário, mas por serem considerados provenientes de Deus. Neste sentido, os apócrifos foram recusados por apresentarem diversas contradições, conteúdos superficiais, transmissão de falsos ensinos, incoerência hermenêutica e ausência de autoridade profética. Há quem diga que alguns desses livros ensinam até a fazer rituais de magias. Histórias, né, como Bel e o Dragão, e entre outras, também fazem parte da composição desses livros. Então, o autor, ele nos mostra aqui que houve uma certa recusa e rejeição por conterem esses conteúdos superficiais. Ele usa esse termo aqui, conteúdos superficiais, transmissão de falsos ensinos, e também vai de conflito à regra da interpretação, da hermenêutica. E, por fim, traz uma ausência, uma falta de autoridade profética. Você lembra que nós abordamos isso na unidade 1, que é um requisito para um livro ser considerado divinamente inspirado, a autoridade profética. Então, essa ausência dos apócrifos os fez terem uma recusa e rejeição. Por outro lado, houve também algumas defesas e considerações, que é o que eu vou trazer aqui nesse instante. Alguns que defendem a legitimidade dos apócrifos se baseiam na decisão do Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563, convocado como uma resposta à Reforma Protestante, onde decidiu nesse concílio pela inclusão dos textos apócrifos. Só para que você entenda, em 1517, um monge, a saber, Martinho Lutero, foi o personagem principal da Reforma Protestante. Ali houve, literalmente falando, uma reforma de dogmas, de crendices e entre outros aspectos referentes às Sagradas Escrituras. Então nós podemos ver que a aceitação,
a defesa, a legitimidade desses textos e desses livros apócrifos foram defendida como uma resposta, isso mesmo, como uma resposta à reforma protestante. Foi algo mais político do que qualquer outra coisa. Então, eles moveram ali, eles convocaram o Concílio de Trento em 1545, convocaram isso em resposta à reforma protestante, aonde tiveram por conclusão a decisão de incluir os textos apócrifos. No entanto, deve-se ressaltar que os apócrifos jamais foram aceitos pelos pais da igreja primitiva, que não os reconheciam como textos sagrados. Os apócrifos, ele teve a defesa da igreja romana. Por outro lado, os pais da igreja, saber Calvino e entre outros, eles rejeitaram, eles recusaram a aceitabilidade desses livros considerados espúrios, considerados apócrifos. Até aí, tudo bem? Vamos ao segundo capítulo nesse momento. Eu ia dar uma pausa, mas acredito que nós temos tempo para explorar ainda mais esse capítulo, para dar continuidade a esse conteúdo que é muito importante, que é de suma importância e que também é muito interessante, porque estamos falando acerca da palavra de Deus, dos estudos referentes à Bíblia Sagrada. E eu quero abordar agora sobre apócrifos do Antigo Testamento. Natureza, gênero literário. Vamos explorar um pouco mais acerca disso? Os livros apócrifos do Antigo Testamento, denominados deuterocanônicos, pelos católicos, foram redigidos no período interbíblico, aquilo que eu falei, num período de 400 anos de silêncio de Deus. Quando o mundo vivenciou um momento sem visão ou profecia genuinamente proveniente de Deus. Podem ser divididos em 9 grupos distintos, sendo pseudo-histórico, apocalíptico, hagádico, lendário, histórico, didático, profético, religioso e romance. Está sendo projetado agora na sua tela alguns desses livros considerados apócrifos, desses livros que constam na versão Vulgata Latina, que são o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e o livro de Baruque. Então, há essa diferença entre a Bíblia dos evangélicos, a Bíblia protestante, para a Bíblia dos católicos. Eles consideram aquilo que nós chamamos de apócrifos como deuterocanônicos, ou outros evangelhos, ou outros livros reconhecidos, inspirados. E são estes que nós acabamos de citar para você. Só que agora vamos partir para o Novo Testamento. Eu quero explorar ainda mais acerca dos apócrifos do Novo Testamento. E eu quero trazer algo que é muito relevante acerca dos textos ilegítimos. Olha o que diz o nosso conteúdo. Tal como aconteceu em outras épocas, o período do Novo Testamento também foi marcado pela presença dos textos ilegítimos ou de textos ilegítimos. Textos apócrifos que, na tentativa de trazer à luz a fatos aparentemente obscuros das Sagradas Escrituras, eram marcados por conteúdos completamente fantasiosos, sem nenhuma consonância com os textos inspirados. Por esta razão, foram totalmente rejeitados pela igreja. Então veja que não é um movimento que vem dos dias atuais. Esses livros, após terem passado pelo cânon, pelo crivo, eles foram
tido como conclusão um livro ou livros, já que estamos falando de apócrifos, no plural, livros com conteúdo fantasiosos. A igreja primitiva, os pais, aqueles responsáveis por esse processo de canonização, eles não reconheceram tais livros por conterem falácias, por conterem textos, na maioria das vezes, supersticiosos, que é o que nós vamos compreender mais adiante. E para falar melhor sobre isso, para ficar mais claro, houve dois movimentos que vale a pena ser ressaltado aqui. Movimentos apócrifos que foram do Novo Testamento, que são os ebionitas e os gnósticos. Vamos começar pelos ebionitas. Esse movimento se manifestava radicalmente contrário à interpretação paulina da fé cristã, negando a divindade de Cristo e defendendo que a salvação seria possível através da fé e das obras, mas ainda repudiava as epístolas de Paulo, taxando-as de heréticas. Então eles acreditavam que todas as obras de Paulo, as epístolas, as cartas paulinas, tinham um conteúdo herético, haja vista que quando nós lemos as cartas paulinas, as pastorais e as que foram endereçadas às igrejas, nós temos ali conteúdos que de fato são muito importantes para a vida cristã, porque ali contém conteúdos de como proceder na vida cristã. Ali nós temos recomendações, nós temos Paulo tratando de pecado, falando dos mistérios da fé, como é a epístola aos Romanos. Eu costumo dizer até mesmo que se nós olhamos para as epístolas paulinas, nós vamos ter ali a Cordilheira dos Andes, mas se nós olhamos para a epístola aos Romanos, nós temos ali o pico do Everest, o topo, conhecida como a rainha das cartas. Então esse movimento ebionita, ele prezava pela negação da divindade de Cristo, e olha só, e eles defendiam que a salvação seria possível através da fé e das obras, haja vista que os textos sagrados nos provam o contrário, que ninguém é salvo pelas obras, somos salvos pela graça. Então, em tese, resumindo tudo, esse movimento defendia isso. Por outro lado, nós temos o movimento gnóstico, que é, para simplificar, um tipo de movimento que acreditava que a eternidade ela era alcançada pelo conhecimento, e pior, ainda mais pior, conhecimento místico, que é o que nós vamos falar ainda mais aqui agora. O gnosticismo foi um movimento filosófico religioso que acreditava que o conhecimento baseado no esoterismo e no misticismo é que levava à salvação eterna. Olha que perigo. Para eles, Cristo seria uma das mais elevadas e perfeitas emanações de Deus, mas não seria Deus. Eles acreditavam que o Cristo continha fagulhas de Deus, que na sua plenitude ele não era Deus. E nós vemos que isso é um problema, porque isso traz um teor herético sobre a questão da divindade de Jesus, da divindade de Cristo. Me faz lembrar até mesmo algumas seitas que defendem essa ideia, uma espécie de Deus menor, quando nós entendemos que não, que Cristo ele é plenamente Deus em sua essência. Então, esses dois movimentos surgiram no Novo Testamento, ainda falando sobre livros apócrifos, e eu vou agora dar uma pequena pausa para você beber uma água, para você respirar um pouco, e já já nós damos continuidade a este assunto relevante. Já já voltamos com a continuidade desse nosso curso.
Que bom, estamos de volta. Acredito que deu tempo de beber uma água, de descansar, respirar, fazer anotações. Vamos agora retomar nossa jornada. E eu quero, nesse capítulo 4, explorar um pouco mais sobre a igreja e os apócrifos. Sobre a igreja e os apócrifos, vale a pena considerar e dizer que o processo de canonização do Novo Testamento ele foi longo, porque diversos fatores e textos não foram aceitos com rapidez, ou não tiveram de imediato o seu reconhecimento homologado pela liderança cristã da época, que colocou em dúvida a sua inspiração divina até que fossem divinamente incorporados ao cânon sagrado. Então houve essa resistência, houve essa demora de alguns livros serem homologados, serem colocados, inseridos no Novo Testamento, por conta de alguns fatores, por conta de algumas classificações que nós vamos aprender nesse exato momento. Talvez os nomes que você vê, esses tópicos que você vê na sua tela, assuste um pouco, são nomes complicados, nomes desconhecidos, mas a explicação é mais fácil do que o nome. Aí nós temos como classificação dos livros ágrafos, homologomena e antilegomena. Professor, o que quer dizer cada um desses? Vamos procurar destrinchar e explorar cada um deles nesse momento. Os ágrafos, o termo ágrafo, ele é um termo grego que significa coisa não escrita. Para simplificar e para ficar fácil a decoração na sua memória, ágrafo quer dizer coisa não escrita e passou a ser utilizado pela igreja para referir-se a possíveis declarações de Jesus que não foram registradas nos evangelhos. Eles acreditam que são frases que Jesus ele teria dito, que foram preservadas pela tradição oral. Você sabe o que é isso? Nós estudamos sobre a fidedignidade que os rabinos e os judeus tinham na sua tradição oral. Então, o ágrafo, basicamente, ele traz essa ideia de coisas não escritas. E o autor, no seu conteúdo, ele chega a citar João 21, 25, quando nós temos ali uma hipérbole, que João, ele diz que se fossem colocados em livros todos os feitos de Jesus, não caberiam, não haveriam livros suficientes que coubessem as obras que Jesus ele fizera. Então, o ágrafo basicamente é o termo para definição de coisas não escritas. Outra classificação que eu quero abordar, homologomena, que quer dizer de acordo ou coisas acordadas, fala de um conjunto de livros, para ser mais específico, um total de 20 textos sagrados que foram reconhecidos de pronto, logo a princípio, pela igreja cristã primitiva. Eles receberam esse nome homologomena, ou estamos de acordo, coisas acordadas. Esse conjunto de livros foram, desde o início, aceitos como canônicos pela totalidade da comunidade cristã da época. Então, nós notamos que houve um certo consenso, assim eu posso dizer. Houve um certo consenso pela igreja primitiva cristã na aceitação desses livros. Por isso, a nomenclatura homologomena, que vem de coisas acordadas. E aqui nós temos antilogomena. Se homologomena fala de coisas acordadas, o antilogomena ele fala de coisas contras, algo contra ou falar contra. Essa é a definição sobre esse termo, acerca desse termo, que eu vou também trazer o conteúdo que você tem em mãos e você pode acompanhar juntamente comigo. Os livros que, num primeiro momento, tiveram a sua inspiração questionada
pela comunidade cristã da época foram chamados de antilegomena, perdão, ou seja, alguém que falou contra. A sua canonicidade são eles, Hebreus, Tiago, segunda Pedro, segunda e terceira carta de João, Epístola única de Judas e o livro do Apocalipse. Então, esses livros aqui citados, eles tiveram, assim, a sua inspiração questionada. Houvera, naquele momento, controvérsias que facilitaram esse questionamento acerca desses livros citados, desses apócrifos do Novo Testamento. E para a gente encerrar, vamos para o capítulo 5. Vamos falar sobre livros desaparecidos e outros apócrifos. Acompanhe comigo alguns fatos relevantes acerca disso que nós vamos mencionar agora. Nas Escrituras Sagradas são encontradas diversas referências a esses textos, denominados livros desaparecidos, cujo conteúdo, embora permaneça um mistério, é inegável que foram utilizados pelos autores sacros, como em Números capítulo 21, versículo 14, nós vamos ter ali Moisés falando dos livros da guerra do Senhor. Ele menciona esse livro, só que são livros desaparecidos. São livros que nós temos a certeza que existiu, senão o autor não assim o citaria, só que são livros desaparecidos, que são relevantes. São tão relevantes que foram citados pelo autor. Outro livro também é o que nós vemos lá em Josué, capítulo 10, versículo 13. Vai estar falando lá, Josué, do livro dos justos. Se você quiser tirar a prova, abre aí a sua Bíblia. Acredito que ela está ao seu lado. É primordial para você, um estudante da Bíblia, tê-la ao seu alcance. Então abra ela aí em Josué capítulo 10, versículo 13, e nós temos ali o autor falando do livro dos justos, como também no primeiro livro de Crônicas 24, capítulo 27, versículo 24, nós vamos ter ali a história de Davi, e no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 41, vamos ter ali a história de Salomão, entre outros livros. Então são livros considerados desaparecidos, mas que foram citados pelo seu autor. E porque o autor citou mesmo, há sim forte evidências que estes livros existiram. Talvez por algum fator acabou desaparecendo no decorrer do tempo, mas são livros com registros e historicidade referente ao que cada tema faz jus ao seu conteúdo. Até aí tudo bem? Para encerrar esse capítulo 5, vamos falar de outros apócrifos, como essa unidade em um todo, ela trata dos livros apócrifos, então vamos falar sobre outros apócrifos rejeitados pela grande maioria dos cristãos do primeiro século. Os livros e epístolas denominados apócrifos foram veementemente combatidos por grande parte da liderança cristã do século seguinte. Houve esse combate, houve essa resistência. São alguns desses escritos, Epístola, o Pastor de Hermas, dos textos que nós temos, nós não temos essa história. Só que esses apócrifos, né, como diz aqui, rejeitado pela grande maioria dos cristãos, foram escritos de fato. Não constam na nossa Bíblia porque são irrelevantes. São outros livros espúrios. Como também nós temos aqui
Epístola aos Coríntios, nós temos a primeira e a segunda epístola aos Coríntios, mas essa epístola exclusiva aqui aos Coríntios nós desconhecemos, como também epístola do pseudo Barnabé, epístola dos 12 apóstolos, evangelho segundo aos Hebreus, nós temos a epístola aos Hebreus, né, que até hoje é de autoria desconhecida, Apocalipse de Pedro e entre outros, fruto de nossos estudos também. Nós vamos encontrar ali epístola aos Laodicenses, epístola de Policarpo aos Filipenses. Nós temos só a epístola de Paulo aos Filipenses. Não temos essa epístola de Policarpo aos Filipenses. Aí vai falar também da segunda carta aos Hebreus, nós já citamos aqui. São outros apócrifos que não são dignos de serem inclusos no cânon sagrado. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Acredito que foi de grande valia para você, aluno e aluna, que estuda conosco esse tema, Introdução à Bíblia. Lembrando que nós teremos ainda a quarta unidade, encerrando essa matéria fantástica, essa temática muito fascinante. E que bom que você esteve conosco até o final dessa aula. O meu desejo como professor é que você cresça na graça e no conhecimento e que Deus ele possa te abençoar muitíssimo. Até logo e até a próxima aula, se assim o nosso Senhor Deus permitir. Eu me despeço por aqui.